Comunidade Arquivo Estranho. Eu me chamo Fernando Drummond, estou aqui na companhia do meu querido parceiro Viaro. Fala um pouco para a gente. O que você já fez da vida, Viaro? Por que se interessou por esses temas, já que você é ateu, não é verdade? Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que todo mundo está ouvindo o nosso programa. Primeiramente, é uma felicidade muito grande, Drummond, a gente está aqui nessa pré-estreia desse projeto que talvez possa ser chamado de estranho também, dentro daquela definição normal do que vem a ser o normal. Falar de mim eu acho que é um pouco estranho também, porque eu sou um ateu que não se encaixa nos conceitos normais, tradicionais, consagrados de ateísmo. Até quando a gente estuda em filosofia, a gente sabe que o ateísmo ele tem diversas subdivisões. Eu costumo dizer que o ateísmo militante é o que mais me incomoda, é o que mais me irrita. O ateu militante ele é um imbecil, porque é aquela pessoa esvaziada de crença e de esperança e que pretende que o mundo inteiro seja como ele também. Mais estranho do que um cupim voando na minha frente é que não tem, né? Isso aí Isso é um realmente é, sinal, é um isso é sinal. um sinal na minha terra a gente chama isso de formiga de asa, mas aqui eu já vi gente chamar de cupim também. É Então, cupim. meu caro, o meu ateísmo ele se caracteriza por crer, sim, crer em algo, mas não crer em alguém. Crer, ou seja, eu tenho a convicção de que nós não estamos aqui por acaso. Eu tenho essa convicção. Mas eu tenho a convicção de que quem nos colocou aqui não está dando a mínima para nós. E mais, que quem nos colocou aqui sequer sabe da nossa existência. É aí que define o meu ateísmo. Exatamente aí. Somos frutos de um acaso que existe, e que não é apenas um conjunto de coincidências que fez uma explosão e que trouxe todo mundo. Não. Algo nos criou. Mas é mais ou menos como um pai que não se importa com o filho. O Criou, pai do largou, cigarro, né? isso, exatamente. Criou, largou e fim de papo. Então, a minha trajetória ela se desenhou assim desde os 19, 20 anos, mais ou menos. Eu tive um berço kardecista. Quando eu digo berço kardecista, é porque eu frequentei escolinha dominical no kardecismo, porque eu ia com a minha mãe em sessões de passe todas as quartas-feiras, porque também frequentávamos o Batuque, que é uma religião afro-gaúcha. O Batuque é como seria o Batuque está para o Rio Grande do Sul, como o Candomblé está para o Rio de Janeiro e para outros estados. Então, a minha mãe frequentava também o Batuque, e eu cresci dentro desses espiritualismos. O meu irmão adquiriu fortes raízes nisso, depois de muito tempo que ele foi para outros ramos, outros segmentos, mas continuou tendo a sua fé. E eu, desde muito cedo, me incomodava. Com o que eu me incomodava? Eu não vou ser aqui um hipócrita nem um mentiroso para dizer que na adolescência eu me incomodava porque eu questionava essa religiosidade. Não, na adolescência eu me incomodava porque tinha um dia da semana que eu não podia jogar bola nem namorar porque eu tinha que tomar passe. Isso me incomodava, ou seja, aquilo ali não era prioridade na minha vida. Eu me incomodava porque eu tinha que ir na Umbanda ou no Batuque e eu queria sair com meus amigos. Então, eu não gostava desse tipo de compromisso e não via nenhum tipo de importância nisso também. Mas a partir dos 19, 20 anos mudou. Eu começo a estudar. Por que 19, 20 anos? Porque minha mãe morre quando eu tenho 19, minha mãe morre com 50 anos de idade. Então, aquilo ali para mim foi a perda do chão, a total a perda do chão. As pessoas que me conhecem, que são íntimas, sabem que eu perdi ali o meu primeiro e insuperável amor com a perda da minha mãe, e eu tinha só 19 anos. Então, foi um motivo para mim para se voltar contra toda aquela crença que a minha mãe tinha e que eu comecei a me questionar. Né? Eu falei, pô, tudo, a minha mãe se dedicou a vida inteira a essa crença e eu perdi a minha mãe desse jeito, definhando numa cama de hospital 50 dias com câncer, enfim. Eu começo a estudar. E olha como é que são as coisas, meu caro. Quando eu começo a estudar, eu não deixo de ser uma pessoa que tem crença e passo a ser ateu imediatamente. Não. Eu fui dar de mãos com o satanismo, mano. Eu fui dar de mãos com o satanismo por uma questão até um pouco fácil. Bafomé.
É uma questão fácil de explicar, né, cara? Antes de me tornar um descrente, eu passei a ser inimigo desse Deus que eu nomeei como culpado pela morte da minha mãe. Então, Seria como a música do João Nogueira, briguei com Deus por me levar, aí seria minha mãe, né? exatamente, a música Espelho, tu está falando, né? Espelho. Que é uma poesia lindíssima, né? Uma coisa, inclusive, quando eu escuto o João Nogueira e depois eu escuto o filho dele cantando, é impressionante. É a voz mais parecida que eu acho de filho, assim, de fato. É impressionante. Então eu me torno inimigo, vou para o satanismo, fico 6 meses no satanismo, leio o livro da besta, leio o apócrifo do diabo, numa época que não era tão fácil de comprar essas coisas, não tinha internet, tinha nada. Encontro um grupo de satanistas em Porto Alegre, vou me reunir, em menos de 6 meses eu vejo que os caras eram uns idiotas. Né? Os caras eram mais aqueles caras, se eles vissem alguma coisa séria na frente, sairiam correndo. Era uma coisa muito mais de rebelde sem causa e coisa. E aí eu caí na literatura ateísta, a literatura ateísta clássica. E eu li Daniel Dennett, aí eu li Richard Dawkins, aí eu li Carl Sagan, aí eu li Bertrand Russell, o grande filósofo matemático, o grande ateu, e li outros tantos, principalmente Christopher Hitchens, um grande jornalista do The New York Times, mas esses eram ateus raivosos. Sobretudo um francês chamado Michel Onfray, que é um raivoso, assim, que o ateísmo dele... Inclusive, ele fundou a disciplina na Universidade de Sorbonne, ele fundou a disciplina de ateologia, só para criticar a fé e criticar, sobretudo, o apóstolo Paulo. Li toda essa gente, me tornei, num primeiro momento, tu vê a escada, né? Primeiro satanismo, depois ateísmo militante. Esse ateísmo militante é o que eu chamo de ateísmo raivoso. Né? E eu hoje olho para trás, cara, e eu vejo o quão eu era uma pessoa insuportável, porque eu era aquele cara que se reunia nos happy hour com os amigos, e o meu prazer era criticar a religião dos outros, era criticar a fé dos outros, era meu prazer. E provar de todas as formas que aquele cara estava acreditando em coisas que não deveria acreditar. Até que a vida dá voltas, eu começo a afundar em vícios, né? Aqui eu falo especificamente do álcool, começo a me afundar em vícios, e todos aqueles meus amigos, né, eram meus amigos apenas para a esbórnia, apenas para a boemia, apenas para o trago, e quem me deu guarida quando eu me vi com problemas de saúde por causa do álcool foram cristãos. Foram cristãos que me deram guarida, e a partir desse cristianismo eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, né? E acabei parando de beber. Há quem diga que eu parei de beber pela fé daqueles que rezaram por mim, eu não acredito nisso, evidentemente, mas sim que eu parei de beber pelo apoio que eu recebi dessas pessoas. E nisso eu passei a frequentar os espaços religiosos que essas pessoas frequentavam. E o que eu adquiri? Fé? Não, jamais. Eu digo que eu não tenho o dispositivo que gera a fé, um botãozinho ali, porque eu tentei crer e não consegui. Mas o que eu encontrei nesses espaços foi uma produção de significados muito grande. A igreja, para mim, é isso, independentemente da sua denominação, ela é uma produtora de significados. Claro que algumas vendem esse significado e transformam esse significado em commodity. Esse é outro caso. É a deturpação que todas as correntes religiosas têm. Mas a igreja séria, a igreja coesa e os templos, eu boto aqui em igreja todas as instituições religiosas, ela vende significados, e esse significado é o preenchimento de um vazio existencial que grande parte das pessoas tem e que precisa preencher com a baba, com a yalo, com o padre, com o rabino, com o bispo, com quem quer que seja, precisa, até porque a Natália Pasternak, que me desculpe, mas eu concordo sim, embora ela discorde peremptoriamente, eu concordo sim que os líderes religiosos de matriz africana exercem sim um papel de saúde pública. Exercem.
Porque durante muito tempo e ainda hoje, o primeiro lugar que uma pessoa de matriz africana vai procurar algum tipo de aconselhamento para alergia que está na pele, para dor de cabeça, para dor de barriga, para qualquer coisa, é com seu pai de santo, é com a sua mãe de santo. Assim como também o entendimento psicológico, o conselho é lá dentro também no templo, assim como as igrejas evangélicas têm o aconselhamento do pastor. Então eu comecei, meu caro, a perceber esta relação de importância e esse conforto que a instituição religiosa gera. E aí eu entrei num problema, né? Eu pensei, eu não consigo crer. Mas será que a minha descrença é motivo para eu negar tudo isso que eu estou vendo e que tem a sua importância? Uma vez eu sentei na frente de um pastor de quem eu fiquei amigo, o pastor Glavan, em Porto Alegre, e ele me disse, eu me reúno periodicamente com delegados de polícia, com policiais militares, porque nós cumprimos um papel, muitas vezes, com mais eficácia do que a polícia para tirar pessoas da droga e tirar pessoas do crime. A igreja evangélica. Então, como é que eu posso me colocar contra isso só porque eu não acredito no que eles acreditam? Eu comecei ali, então, a ver que, de fato, eu não teria como crer, porque tentei acreditar, mas não consegui, mas que isso não era motivo para que eu simplesmente negasse a importância dessas instituições. E vem aí o meu ateísmo concreto, meu ateísmo de quem não acredita numa deidade ou que acredita numa deidade que não seja pessoal, seja quase que aquela coisa que a gente chama em sociologia da religião de panteísmo, acreditar que a religião está nas coisas, na natureza e não num ser em especial, mas, sobretudo, que esse universo não é uma instituição, nem uma pessoa que atua através do cheiro que foi escolhido, do incenso que foi comprado, ou do copo que está atrás da porta, ou do sinal que se fez quando caiu um raio num espelho. Isso nunca fez sentido para mim. E aí vem a questão, por que a ideia, ou por que a aproximação minha com a paranormalidade e com a ufologia? Com a paranormalidade é mais fácil de explicar, porque essa paranormalidade está no meu berço kardecista. Né? Então, está no meu berço kardecista, está no meu berço espiritualista. A paranormalidade estava dentro da minha casa. Minha mãe, então, incorporava Xangô da Justiça. Eu nunca acreditei na incorporação da minha mãe, sempre respeitei. Sempre respeitei. Por quê? Porque minha mãe incorporava Xangô da Justiça quando meu pai queria bater nela. Eu cresci na periferia, pai alcoólatra que batia na mãe. A minha história é igual a 1 milhão de pessoas. Sempre que meu pai ia bater ou ia se tornar agressivo, Xangô chegava. Os religiosos vão dizer sim, chegava justamente para proteger ela. E o cético vai dizer era uma forma que ela fazia para não apanhar, porque meu pai tinha medo da divindade. Mas a minha mãe incorporava Xangô da Justiça. A paranormalidade está dentro de mim. E eu sempre quis explicar ela, entender ela. A ufologia, meu caro, ela começa porque eu sou um apaixonado por filmes de ETs, né? Por filmes de espaço. Meu primeiro contato é com Star Wars, que eu me torno quase que a minha religião torna por um bom tempo Star Wars, por um bom tempo. E essa ideia de não estarmos sós está também diretamente ligado com o narcisismo humano. E aí eu quero aqui explicar em 2 ou 3 minutos. Por que o narcisismo humano? Nós não queremos estar sozinhos em nenhum tipo de, nenhuma esfera das nossas dimensões. Nenhuma. Dimensão que eu estou falando aqui é dimensão física, não é a primeira dimensão, segunda, não. Dimensão física. Dentro de casa eu não quero me sentir só, eu quero ser bem quisto na minha casa e quero gostar das pessoas e ter uma relação. Dentro do meu prédio eu não quero entrar no elevador e sair do elevador, passar pelo porteiro e não ser visto, eu quero ser bem quisto. Isso é do ser humano. Aristóteles já diria que o ser humano é um animal social, ou seja, ele não vive sozinho. Se isso é em casa, isso é no prédio, isso também é na rua de casa, isso também é no bairro, isso também é na cidade.
Isso também é no Estado, isso é na escola, isso é na universidade, isso é no trabalho, isso vai aumentando as dimensões, chega no planeta Terra, tu pode ser o homem mais popular do mundo, tu vai dizer, tá, mas e nesse universo gigante, eu estou sozinho, ninguém gosta de mim? Esse é o narcisismo humano. É o narcisismo, é a vaidade, é querer, de alguma forma, ser bem-quisto pelos outros. Esse narcisismo que está em mim, porque está em todos, mas em pequena medida, quando é em grande medida, é patológico, mas que está em mim em pequena medida, esse narcisismo diz, não, eu tenho que ser importante para alguém fora disso. Mas e aí nós vamos ter muito tempo no programa para discutir, eu não sou, e vou adiantar ou dar um spoiler, eu não sou partidário daqueles que acreditam em ETs bonzinhos que vêm para nos ajudar e para nos trazer a cura. Eu parto do ponto de que tudo é um pouco de colonialismo, de oprimido e de opressor, de invasão para tentar se apropriar. Em resumo, essa é a minha forma, esse é meu modo de me interessar por essas questões, e a ufologia é buscar pessoas para aumentar a plateia da dignidade humana, que nós sejamos tão importantes ao ponto de fazer com que pessoas viajam milhões e milhões de anos-luz apenas para nos conhecer. Que maravilhoso! Isso é narcisismo puro. Narcisismo puro. Nós somos tão importantes que os caras saem da casa do capeta só para nos conhecer. Olha só que fantástico. Olha só que maravilhoso. Pois então, que eles venham nos conhecer, porque nós somos maravilhosos, apesar de destruirmos nosso próprio planeta, apesar de escolhermos mal os nossos representantes, apesar de cometermos crimes, preconceitos e discriminação, mas nós nos intitulamos seres racionais, dignos de serem conhecidos por outras civilizações. Esse é o professor Viaro, ateu, cético, agnóstico, mas apaixonado pelas questões da paranormalidade e, sobretudo, pelos bichinhos, sejam verdes, marrons, com antenas, sem antenas, inteligentes ou não, meu caro. E a tua história de vida com essa temática, por favor, meu amigo? Primeiro, eu já vou... Isso para vocês já ficarem cientes. Ele é o ateu, né, no programa. Ele vai sempre questionar as coisas que a gente traz. Eu sou o cara que acredito e morro de medo. E eu já vejo uma incoerência no discurso do Viaro na questão do narcisismo. É ser muito narcisista achar que só o ser humano habita uma galáxia, né? Então, eu acho que isso sim é narcisismo. É narcisismo também a gente achar que só tem essa vida. Há de ter uma outra vida. E não pela importância que a gente tem. Há de ter uma outra vida porque é muito injusto ter só essa vida. E aí, Oviara, a minha história vai muito nesse caminho. Eu, até os 17 anos, 18 anos, fui criado, estudei escolas de padres, né? Depois escolas de freira. Fui criado num ambiente muito católico por parte da família do meu pai e muito evangélico por parte da família da minha mãe. E, ao mesmo tempo, eu, com 17 anos, eu não queria saber de nada. Eu queria encher a cara, namorar e de vez em quando, fumar uma maconha, muito raramente, né? Muito raramente. Isso umas 4 ou 5 vezes que eu nunca me dei bem, e há razões espirituais para isso, e eu vou também aqui, quando a gente tiver o programa, para explicar por que eu não me dou bem com esse tipo de droga, né? E aí o que eu queria era isso, até que eu vou para uma casa de um amigo meu, em Maricá, para quem conhece, já ouviu falar, Itaipuaçu, para ser mais exato, e nessa casa tinha acabado de chegar, eu e mais 3, inclusive posso chamar como testemunhas, porque esses amigos estavam juntos, né? Eu estava com uma namoradinha na época, a gente deitou na piscina e o chão era rebaixado, então você via eram 3 casas no terreno, todas as 3 casas você via num patamar de baixo para cima, né?
E aí eu vi um homem todo de preto, caminhando, fazendo o caminho da churrasqueira, que tinha ao lado da casa onde a gente estava, até o portão. E eu achei que era meu amigo, fui atrás, não acreditava em nada. Depois não era ninguém. Estou encurtando muito a história, Viara, para dizer que a avó desse, que era a dona da casa, a avó desse meu amigo, virou, e ela era espírita kardecista, ela falou, olha, eu nunca tinha estado com ela, então não a conhecia ainda, depois eu vim a conhecer. Então não pode, ninguém pode me dizer que foi transmissão de pensamento, que foi alguma coisa assim, mas ela disse para o meu amigo perguntou se tinha algum espírito naquela habitação, naquela casa, naquelas casas, e ela disse que havia um poceiro, né, que fazia sempre o mesmo trajeto da churrasqueira até o início da casa. E ali a minha vida começa a mudar. Aí mais para frente eu vou num primeiro terreiro, né, que é no Rio Grande do Sul, se chama de terreira, né, alguns lugares chamam de terreira, e vou e começo a gostar muito da Umbanda, que é a única religião genuinamente brasileira. Então eu sou, Viário, batizado, fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, também sou batizado na Umbanda. Eu digo para os outros que eu sou católico apostólico baiano, né? Porque eu sou essa mistura do sincretismo. E aí, mas ao mesmo tempo, eu sempre, desde cedo, isso desde novo, eu tive muito medo. Eu tinha, por exemplo, que depois foi diagnosticado como terror noturno, de acordar gritando. Eu morava numa kitnet com a minha mãe, era eu e minha mãe, sempre foi minha mãe e eu. E eu acordava gritando e minha mãe ia me acudir, e aí eu gritava mais, né? Com o olho aberto, o olho fechado, eu gritava mais. E muitos amigos espiritualistas e espíritas, né? Chegavam e falaram para minha mãe: olha, leva ele a um centro. Então, minha mãe veio de base evangélica, não segue a igreja evangélica, mas veio de base evangélica, nunca acreditou nisso. E como o terror noturno veio, o terror noturno foi, né? Isso passou, mas eu sempre fui um cara que tive muito medo. Então, esse canal e essa nossa proposta de fazer, por exemplo, a gente já adquiriu, a gente vai fazer um vídeo, alguma coisa sobre isso, vocês aguardem, sobre o livro de São Cipriano, né? História de São Cipriano é fantástico. A gente comprou e vai jogar e vai filmar, e aí eu quero ver essa macheza toda do Viário. Eu quero ver ele ser cético na tábua Ouija, né? Que é aí a tábua Ouija é motivo de medo para muitos crentes, e crentes no sentido literal da palavra, não crente no sentido pejorativo, né? Que denominam-se alguns. Até quem acredita muito em Deus tem muito medo da tábua Ouija, né? Vou a sete além, então eu sou aquele cara que, mesmo com medo, eu vou trazer para vocês todos esses temas, todas essas questões, para a gente discutir aqui. E aí, Vera, eu acho que é um pouco da minha história. Eu hoje sou um cara que eu tenho muita fé, né? Eu acho que é muita pretensão nossa, e aí, tirando essa palavra narcisismo, mas é muita pretensão nossa achar que só existe isso aqui, e também que não há nada além disso. Aí seria uma grande injustiça, porque a vida ela é composta, Viado, de uma grande tristeza. A gente tem breves momentos de felicidade, brevíssimos momentos. E aí sim, ninguém é completamente feliz. Isso é uma grande falácia, né? Então, Viaro, eu acho que eu me apresentei. Agora eu queria que a gente trocasse um pouco, né? Ou trocasse, tocasse, melhor dizendo, nos temas que a gente vai abordar. Você já falou em relação à questão ufológica. Eu acho que é um grande mote para o nosso canal, acho que é um dos grandes carros-chefe do nosso canal, né? Então, fala um pouco sobre a temática da ufologia, quem a gente vai trazer, o que você está pensando de pauta.
Vamos lá então, cara. Eu acho que a gente tem dois carros-chefes, que é a paranormalidade e a ufologia. A ufologia, por ser algo que está mais voltado para a minha área de estudo, e a gente precisa, então, ter algum compromisso com a ufologia, e isso é fundamental. Tá? Fundamental. O que eu quero dizer com compromisso? A ufologia não tem que ser tratada da forma que muitos tratam. E essa é uma demanda muito grande que nós temos, e esse é um compromisso que nós temos, e é esse ponto que é importante. A ufologia ela se divide em algumas naturezas ou em algumas subdivisões. Tá? Ela tem a ufologia mística, que alguns chamam de esotérica, que alguns chamam de espiritualista. Ela tem a ufologia chamada de ufologia científica, porque a ufologia, na verdade, ela é uma paraciência. O que significa paraciência? É um campo que não é científico, mas que se cerca de todas as outras ciências para tentar pesquisar e tentar chegar em algum lugar. O que significa com isso? A gente tem que dar um pouquinho mais de entendimento para as pessoas. Nós temos, por exemplo, um avistamento. Alguém viu um objeto voador não identificado. Ele vai se cercar do quê? Ele vai se cercar da astrologia, ele vai se cercar da física, ele vai se cercar da química. Porque da química, quando cai algum tipo de objeto, ele vai fazer análise nesses objetos, ele vai se cercar da astronáutica, ele vai se cercar de estudos de aerodinâmica para ver a possibilidade daquele voo que foi feito. Então, a ufologia ela tem esse campo de seriedade quando ela lança mão de outras ciências para que ela possa ser um campo do que ela é de fato. E eu digo é de fato. O que é, então, de fato, a ufologia? A ufologia é um campo investigativo. E isso é fundamental que a gente saiba. É um campo investigativo que lança mão dessas ciências. E aí a gente tem algumas questões que são fundamentais. Primeiramente, saber diferenciar Estados Unidos e Brasil. Saber diferenciar como é que as coisas se deram nos Estados Unidos e como é que elas se deram no Brasil. Saber como que os governos lá tratam e como que os governos aqui tratam. E isso é fundamental. E por quê? Porque nós temos governos que abrem esse debate, governos que abrem essa discussão, que não é o caso do governo brasileiro, por favor. Mas nem sempre foi assim. O Brasil já discutiu isso em outras épocas, já discutiu isso em outros momentos. Nós temos alguns governos que discutem isso com muita proximidade com os pesquisadores, com os ufólogos, como, por exemplo, o Chile tem esse tipo de discussão, salvo engano, o Peru tem esse tipo de discussão, os Estados Unidos agora se reunindo em Congresso Nacional, inclusive, tem esse tipo de discussão. O Brasil teve muito envolvimento militar com a ufologia, ou, como diria o nosso amigo Arthur Neto, a ufologia é militarizada desde a sua natureza. Os militares sempre estiveram envolvidos e não tem como ser diferente. E por que não tem como ser diferente? Porque tudo aquilo que invade espaço aéreo são as forças militares que vão tomar conta. Então, os militares estão envolvidos diretamente no que tange a soberania de um povo. Quando chega a esse ponto, nós temos que discutir casos clássicos da ufologia brasileira. Vamos entrar na mundial? Claro que vamos entrar na mundial, mas sobretudo na brasileira. E quais são esses casos clássicos da brasileira? Nós temos, em ordem cronológica, a conhecida Operação Prato, que ocorreu, então, no Pará, e ocorreu nos anos 60, 70, salvo engano, depois a gente pode pesquisar as datas. Nós temos, depois, a Noite Oficial dos OVNIs, que ocorre no governo do presidente José Sarney, e nós temos ainda o caso Varginha, que ocorre, então, em 1996. Esses três casos clássicos, eles não são, de maneira alguma, o limite que se tem de casos clássicos no Brasil. Os casos brasileiros ocorrem a todo instante, a todo momento. Mas esses nos dão a base para que a gente possa, de fato, estudar, trabalhar e entender algumas coisas, meu caro. A ufologia está ligada não somente ao caso ufológico em si, mas está ligada na produção literária, está ligado na produção científica, está ligado na produção cinematográfica,
está ligado na produção política, está ligado nas questões militares e paramilitares, está ligado nas questões de estudo do solo, de estudo do céu, de estudo do ar. Com isso, alguém vai entrar, de repente, nossos programas e vai dizer: nossa, mas um acadêmico como o Viaro defendendo a ufologia, que é descredibilizada pela ciência. Sim, ela é descredibilizada pela ciência e eu entendo que a ciência faça isso, porque a ciência vai sempre descredibilizar tudo aquilo que ela não conhece, e tudo aquilo que ela não consegue mensurar. Como, por exemplo, uma cientista recentemente, eu não quero me tornar chato nesse aspecto, descredibilizou, por exemplo, a psicanálise. Não consegue entender porque não consegue mensurar. Então, a ufologia está nesse campo. Mas, a todo instante, elementos são testados, elementos são pesquisados, elementos são investigados. E aí vem uma questão. Mas e se provarem que tudo isso não passa de histeria coletiva? Que bom, então, aí a ufologia vai servir para pesquisar os motivos pelos quais seres humanos entram em estados de histeria coletiva, que entram em estados de catarse, que entram em estados mentais de transe, porque acreditam em alguma coisa. Varginha, pelo amor de Deus, se compara perfeitamente à Asa Branca, a cidade fictícia da novela Roque Santeiro. Uma cidade que vive em torno de um mito, uma cidade que cria comércio em torno de um mito, que se populariza e se torna turística em torno de um mito. Então, que não tenhamos Roque Santeiro, mas que tenhamos o ET de Varginha, é mais simpático, inclusive para mim, que sou um cético, é mais simpático um ET do que um santeiro, que se tornou santo, que foi canonizado, nem que seja na ficção de Roque Santeiro, que para mim é a novela mais formidável que já tivemos. Se a gente for trabalhar, e vamos trabalhar, por exemplo, a questão da Operação Prato, é entender por que cargas d'água que militares passaram por muito tempo envolvidos numa ilha do Pará e simplesmente depois desse muito tempo de lá saíram. De lá saíram e de lá não voltaram. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem alguma interferência de som no fundo, deve ser algum tipo de contatos imediatos que a gente já está tendo aí, mas não é. É um gato que eu tenho em casa que está batendo na porta de um guarda-roupa. E aí os gatos dizem que enxergam coisas, acho que eles não estão gostando da temática do que eu estou falando, e já estão se manifestando também. Mas a gente volta para falar de mais casos ufológicos. Eu quero que tu fale um pouquinho para a gente de paranormalidade. Aliás, é bom você ter um gato em casa. Gato afasta coisa ruim. Gato é guardião. Se você não pode ter um gato, tem uma imagem de um gato. Isso é conhecido, sempre virado para a porta, para afastar o mal todo. A paranormalidade, Vera, é muito interessante, né? A gente tratar desse tema, porque talvez seja a maior busca do ser humano, né? O que vem depois, né? O que vai acontecer quando a gente morrer? A gente vai conseguir o tão chamado, tão aclamado céu? A gente vai, como diz os espíritas, para o umbral? A gente vai para o inferno? O que acontece depois? Eu me lembro, e aí eu trago aqui um relato da minha falecida avó, muito católica, daquelas católicas que, se fosse para São Leopoldo, Viaro, por exemplo, ela ia procurar a igreja que tivesse lá para ir domingo à missa, e se não pudesse domingo, ela ia sábado à tarde, para compensar a de domingo. E ela, quando ocorre o golpe militar em 1964, meu avô era capitão de fragata, ele vai para a reserva, ele não coaduna com o golpe, vai para a reserva, vira capitão de mar e guerra, né? E o que ocorre? Eles estavam em Recife, eles vêm para o Rio de Janeiro, ele com 44 anos, em 6 meses tem um câncer avassalador no estômago e morre. Só que tem um detalhe nessa história, viado. A minha avó, 6 meses antes, sonhou
com meu avô no velório, muito acabado. Meu avô era um homem muito forte, muito bonito, manauara, né? De olho muito claro, quase transparente. Então, bem moreno, de olho muito claro, quase transparente, bem forte. E estava completamente acabado, e ela sonhou com as pessoas em volta do caixão, 6 meses antes da morte dele. Tanto que, quando ela acorda, ela comenta: e sonhei com meu pai. O pai dela já tinha falecido, né? Então, existem coisas que... E isso dito por uma pessoa que dizia: eu não acredito em... Ela não falava espíritos, ela falava fantasmas, né? Eu não acredito em fantasmas, mas eu tive um sonho, e tal. Foi a única coisa estranha que eu tive na minha vida. Então, o que ela teve? Ela teve uma premonição? Na minha concepção, sim, né? Ela teve o tão falado fenômeno déjà vu, quando estava no velório, e aí, de repente, pela confusão mental de ter perdido tão precocemente o marido, ela tenha feito uma associação. Pode ser. Isso tudo a gente vai discutir aqui, né? A gente vai discutir aqui, por exemplo, o fato de eu já ter visto alguns objetos se mexerem. E eu tenho a convicção de que eu não sou esquizofrênico. Isso é muito importante de trazer também, Viaro, no âmbito da paranormalidade, porque a mediunidade, ela tem uma linha muito tênue entre a esquizofrenia. Você sabe que eu sou roteirista. Eu uma vez fui fazer um roteiro, esse roteiro está em pré-produção. O nome do filme Segue o Baile, é de uma modelo, enfim, é de quem inclusive, criou essa expressão Segue o Baile, que há uns anos atrás bombou, né? E ela tem bipolaridade, ela sofre do transtorno bipolar. E eu fiquei, como bom roteirista, que tento ser, né? Eu faço pesquisa de campo, então eu ia 2, 3 vezes no IPUB. Para quem não é do Rio de Janeiro, o IPUB é o anexo do Hospital Pinel, por exemplo, do Hospital Pinel. E aí era julho, né? Tinha uma festa julina lá, ou junina, e tinha uma senhorinha, né? Não era tão senhora assim, vamos dizer que tivesse uns 60 e poucos anos, 70 anos, e ela era considerada xerife do IPUB. Tinha um homem muito alto, né, muito forte, que ela chegava e dava um tapa na cara dele, e ele abaixava a cabeça e saía. E eu, quando eu mergulho para fazer um roteiro, eu mergulho mesmo. Eu estava lá, no meio deles, né, comendo e tal, e ela vem falar comigo a primeira vez, com a boca cheia de paçoca, eu não entendi nada. Aí ela apontou para esse rapaz, e eu concordei com a cabeça, já esperando tomar a primeira raquetada na cara, né? Mas não veio a raquetada. Aí ela saiu e tal, parou a segunda vez, me olhou nos olhos, botou a mão na altura do meu estômago. Depois de talvez 1 minuto, ela tira, olha para mim, faz que sim com a cabeça e sai. 1 semana depois, essa senhora falece lá do coração. Então, são coisas, né? E ela batia em todo mundo, mordia e tal. São coisas que a gente precisa entender. Então, eu acho que esse canal traz um balanço, e quando a gente pensou nesse canal, foi muito interessante, porque traz um balanço entre um cara que não acredita, né? E eu tenho uma certa dificuldade em acreditar, confesso. Eu acho que a gente não está sozinho no universo, mas eu tenho uma certa dificuldade em acreditar em extraterrestres, como se diz, né? Como se pinta, enfim, né? Em raças diferentes e tal. Isso tudo eu vou aprender muito também aqui, né? E dentro da paranormalidade, Viara, e aí eu não sei se você já quer que eu vá para esse ramo, a gente vai também tratar de coisas como espíritos obsessores, trazer casos. Você sabe, Viara, que a gente nem lançou, a gente está no pré-lançamento aqui, e já tem gente que está me mandando caso pelo direct do Instagram. É inacreditável, sabe?
como as pessoas sentem, podem se sentir representados por nós. A gente se coloca aqui, e era um relato, eu pedi autorização para falar o caso dela, né? É um relato muito forte, que ela vê espíritos desde muito nova. E aí eu penso, e aí eu não comentei isso na minha trajetória, já jogando para você de volta, viado. Eu tinha muita vontade, eu acho que isso a gente vai fazer um pouco aqui no canal, também fazer react de filmes de terror, filmes de alienígenas, enfim, eu acho que a gente pode fazer também aqui, né, dicas de filmes interessantes, filmes que estão lançando e tal. Acho isso muito, muito válido. Mas eu lá atrás, o meu primeiro, antes de eu lançar o meu primeiro livro, eu queria lançar um livro em que eu fosse aos locais. Olha como é que é o universo, viado. E isso até você vai acreditar. Eu jogava para o universo, como eu digo, que eu queria ir a locais considerados assombrados, ficar uma noite nesses locais e escrever um livro depois compilando todos esses locais, né? Bom, eu não fiz isso. E aí lançam aquele filme 1408, que é excepcional o filme, né? Eu acho um filme recomendadíssimo, né? Que é um suspense, terror, horror ali, é uma agonia o tempo todo, em que o escritor ele tá fracassado, enfim, ele vive de um sucesso só, e ele vai aos locais, ele perdeu a filha, então ele era completamente descrente, né? E ele vai aos locais só que para descredibilizar os locais. Então, ali eu parei e falei, cara, óbvio que vão dizer que eu estou imitando o filme, mas a minha ideia tinha vindo antes. E aí a gente para no arquivo estranho. Quando a gente para no arquivo estranho, eu vou colocar em relação à paranormalidade, todas as fichas. O pessoal não fala de Sete Além? Sete Além eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar, mas eu vou. Eu vou fazer tudo que falam e estará aqui no nosso canal. E eu e o Viaro estamos encontrando dificuldade de gente que topa filmar, mas a gente vai jogar a tábua Ouija, né? E aí vai trazer também a visão do Viaro, a minha visão, né? O meu medo, certamente meu medo, aliás, já começaram, isso é um papo para outra, quando a gente for discutir outras coisas, já começaram alguns fenômenos a ocorrerem na minha casa, na minha vida, depois que a gente começou a tratar dessa temática, inclusive com o livro de São Cipriano que eu mencionei anteriormente. Viário? Tu falou que até eu vou acreditar. Não vou acreditar. Não adianta que eu não vou acreditar. Aliás, é importante que os nossos seguidores, apoiadores, ouvintes saibam. Isso aqui também não é um programa que tente convencer o Drummond a deixar de acreditar em alguma coisa e me convencer a acreditar em alguma coisa. As coisas podem acontecer por acaso? Tudo pode acontecer por acaso na vida, mas não é um reality show de desafios para que o cético passe a crer ou aquele que crê passe a ser cético, de maneira alguma. É para discutir, mas também nós vamos nos divertir nessa jornada do Arquivo Estranho. Não é só para discutir, para debater, ter convidados importantes sobre temas importantes, mas também se divertir dentro dessa situação e de tudo que diz respeito a isso. Agora, é uma coisa importante dizer assim, eu vou bater sempre em cima de algumas teclas ao longo do Arquivo Estranho. Vou bater em cima de algumas teclas. E a principal tecla que eu vou bater, que não pode ser vista como falta de respeito da minha parte, porque não é uma tomada de posição, e isso é diferente, tomada de posição para falta de respeito, é o fato do grande problema que nós temos na sociedade mundial atual, que eu chamo de essa adoção ao universo, como se o universo fosse uma persona,
como se o universo fosse alguém que senta numa mesa de bar para ouvir as nossas lamúrias, as nossas mágoas de amor, para citar Vinícius de Moraes, e aí fazem do universo, então, aquela persona do tipo, joga para o universo que ele resolve. Gente, o universo, eu vou repetir, aí que eu cheguei ao ponto que eu queria, vou bater na tecla sempre, o universo sequer sabe da nossa existência. Isso eu afirmo peremptoriamente. Vou incomodar muita gente? Eu também gosto de incomodar com aquilo que eu tenho convicções. O universo não sabe da nossa existência. O universo... Aliás, eu acho umas coisas interessantes, Drummond, e aqui eu trago em tom de diversão, mas também de importância. Eu vou fazer alguns exemplos bem lúdicos para as pessoas entenderem. O universo está funcionando. Primeiro que o universo, os gregos antigos estavam errados, tá? Eles achavam que o universo era ordenado. Depois a gente descobriu que o universo, na verdade, é caótico. Não tem nenhum tipo de ordem e ele está expandindo sem parar e sabe-se lá para onde. Pois então, o universo está lá produzindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. De repente, esse universo para, interrompe todas as suas funções e mata uma mãe. E volta a funcionar. Sabe por que ele faz isso? Porque o filho deixou o chinelo virado com a sola para cima. Então, o universo tem que imediatamente parar tudo para matar a mãe, porque se deixar o chinelo virado para cima, a mãe morre. São essas as questões, as superstições humanas de achar que alguma atitude vai causar alguma coisa. Ou vou dar um outro exemplo. Está tudo bem na tua vida. A tua vida está próspera. Tu, teu pai, tua mãe, está todo mundo ótimo, ótimo. De repente, vocês estão condenados a 7 anos de azar porque, sem querer, tu quebrou um espelho. O universo agiu e te puniu com 7 anos, porque, embora tu faça tudo certo na tua vida, tu foi um incompetente que quebrou um espelho. Então, aí eu vou contar uma coisa rapidamente. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz a minha mãe chorar de um jeito que até hoje eu me arrependo, eu não deveria ter feito. Mas, ao mesmo tempo, eu me perdoo, porque eu tinha 14 anos, e 14 anos é a idade do abobado. Né? Quando é do sexo masculino, é a idade do abobado. A menina já está começando a ficar madura com 14 anos. E eu fiz a minha mãe chorar, sabe por quê, irmão? Porque eu chamei ela no meu quarto. Eu me incomodava com as superstições da minha mãe. Me incomodava. Eu chamei a minha mãe no meu quarto. A minha mãe entrou no quarto. Eu peguei um espelhinho que eu tinha. Eu quebrei o espelho no chão do meu quarto, peguei 1 quilo de sal e virei em cima 1 quilo de sal do espelho quebrado. E disse, mãe, agora multiplica por 1000 o meu azar, eu estou condenado pro resto da minha existência, não me incomoda mais. Ela chorou horrores porque ela realmente acreditou que aquilo ia condenar o resto da minha existência e todas as descendências e gerações da minha vida. Porque eu quebrei um espelho e virei um sal, ainda de forma proposital, que, segundo ela, isso aumentaria mais ainda as minhas consequências. Isso é a crença no universo persona? Mas mais do que isso. Isso é, além de narcisismo, meu caro, isso é egocentrismo. Porque isso é achar que tu é tão importante, mas tão importante, que o universo vai parar por tua causa para te punir por algo que tu fez. Ou seja, é tão egocêntrico que isso faz com que tu seja o centro do universo. O universo está trabalhando, mas ele não deixa de olhar para ti, para te punir ou para te abençoar daquilo que tu faz. E aí, se as coisas não acontecem, tu começa, então, a colocar um galho de não sei o que na orelha, tu escolhe o incenso com o cheiro certo para a situação certa e esquece, talvez, de fazer aquilo que tu teria que fazer por conta própria, sem ter que terceirizar o teu sucesso, achando que tem um universo que vai te ajudar de alguma forma. E também, além de ser egocentrismo, é um pouco da insuficiência humana. A insuficiência humana no sentido da mediocridade, da falta de aptidão, da falta de talento, da falta de competência, da falta até de questões cognitivas de forma quantitativa, que o que te resta é pedir que o universo faça por ti. O universo faça por ti. Agora, é evidente que se alguém disser, tá, mas e o cara que mora na periferia, o cara que passa fome, que é discriminado, não é disso que eu estou falando.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da mesmice, da mediocridade e até, muitas vezes, da moleza, no sentido de preguiça, de achar que, não, o universo resolve, eu toco para ele. E tu quer ver uma outra coisa que é importantíssima, meu caro? A terceirização das vitórias ou a terceirização das responsabilidades para as vitórias, para um universo que atua em teu favor, é inclusive uma afronta e um ataque à religião. Uma afronta e um ataque à religião. Tu tira a figura de Deus, tu tira a figura dos orixás, tu tira a figura dos espíritos, tu tira as figuras consagradas pelas religiões e coloca no lugar uma abstração. O universo é isso, é uma abstração. O universo não é Santo Antônio, não é São Pedro, não é Xangô, não é Oxalá, não é Jeová. O universo é uma abstração que age a favor dos teus conceitos, das tuas demandas e das tuas necessidades. Porque o Deus de Israel, ele pune e ele também aplaude e beneficia. Os orixás te orientam e te cobram, ó, te falei, tu não quis fazer. O universo não, o universo só te aplaude. O universo está somente a teu favor. Se deu tudo certo, o universo que quis. Se deu tudo errado, foi alguém que pensou mal a teu respeito, mas não foi o universo. Porque o universo ele é um pote. Ele é um pote com fermentos e com elementos constitutivos da tua natureza. Deve existir 7 bilhões de universos, né? Um para cada um, sob medida. Sob medida. Então a pessoa diz, não, joga para o universo. Eu tinha uma amiga que dizia, uma colega de trabalho, dizia, joga para o universo. Joga para o universo que ele resolve. Será que ele paga boleto também? Eu tenho as minhas desconfianças de que ele não paga boleto. Tem. Mas daí a gente está se aproximando do final e temos que falar... Mas tem uma coisa que é tão estranha, né? Já que a gente está aqui no arquivo estranho, quanto jogar para o universo para ver se o boleto será pago ou não. É que, por exemplo, tem uma barbicha para fazer contato com seres extraterrestres, né? Então, vocês podem estar vendo, vocês estão vendo pela primeira vez, ele tem essa barbicha para tentar ser uma antena ali para os extraterrestres. Mas também, agora, é óbvio que isso é brincadeira, para quem nos conhece, isso é brincadeira, se a gente tivesse ao vivo ia ter um monte de gente rindo agora, né? Mas também, tão estranho quanto isso, é imaginar, por exemplo, como eu vou tratar aqui de true crimes, ou melhor, crimes reais, né? A Flor de Lis, por exemplo, a pastora de Deus, ela batizava os filhos mais bonitos. E o batismo era banho e sexo. Ela hoje, como é que será que ela está na cadeia? O que será que ela está fazendo? Como ela está se virando? Isso tudo vocês vão ver aqui. Por exemplo, o caso da Mariana Sarney, sobrinha neta do Sarney, foi assassinada pelo cunhado, ao que tudo indica, as investigações. Nós vamos tratar aqui. Então, a gente não vai só ficar no campo filosófico, né, Viara? Sem citar nenhum filósofo ou pretenso filósofo, né? Nós vamos ficar no mundo real, porque a realidade muitas vezes é pior, né? O ser humano consegue ser pior do que uma assombração que, por acaso, essa noite puxa o pé do Viaro, porque ele disse que ela não existe, Viaro. Se a assombração ela aparece para puxar meu pé, aliás, já apareceu várias vezes, né? Era terror noturno, era... Como é que é o nome daquele outro que a gente chama lá? É o... Não sei o que do sono, agora esqueci também. Enfim, eram essas situações que são explicadas pela ciência. Então, eu já escutei gente no meu ouvido com voz gutural, de vocal de black metal e com 2 mãos empurrando meu peito, não deixando eu levantar, e aquele troço no ouvido. E eu não sabia. Claro que quando aconteceu a primeira vez na adolescência, eu me borrei todo, né?
Mas depois que eu estudei, que eu aprendi, eu já sabia o que era aquele tipo de situação e que isso pode acontecer. Sono consciente, sonho lúcido e uma série de Paralisia questões. do sono. Paralisia do sono, exatamente. Então, tudo isso aí eu já tive e eu acho fantástico a forma como se explica isso pelas questões dogmáticas, pelas questões de fé. É fantástico. Essa é uma questão que eu acho sensacional. A forma com que o ser humano organiza as suas ideias e seus pensamentos pela construção de deidades e pela questão de figuras cânones, figuras canonizadas. Por quê? A ciência vai me dizer que a paralisia do sono ela leva de 5 a 11 segundos. A ciência vai me explicar o que é a paralisia do sono, que está relacionada também com um cansaço desconectado entre o cansaço físico e o cansaço cerebral, de uma capacidade ou necessidade de horas de sono para voltar a atuar do cérebro que fica desconforme com o corpo. Ou seja, o cérebro acordou, mas o corpo ainda não consegue acordar porque um dia anterior foi um dia muito estafante. O cérebro começa a mandar comandos e esse corpo não obedece. Isso vai levar mais ou menos a 5 a 11 segundos. Beleza. Como tu acorda e o corpo não responde, e tu começa a ouvir coisas porque é uma reprodução ainda presente dos sonhos que tu estava tendo, tu entra em desespero. Tu está sendo abduzido, tu está sendo... tem um espírito obsessor, cada cultura vai proceder de uma forma. O que tu faz? Tu reza. O que acontece? Reza sem conseguir falar, claro, tu reza. O que acontece com a reza? A reza funciona, resolve e tu volta ao normal. Por quê? Porque de 5 a 11 segundos tu conseguiu rezar. Então, foi a reza? Não, foi o tempo que tu precisava para voltar realmente, independentemente de qualquer coisa. Mas a reza deu certo. Isso é empirismo, é tentativa e erro, e eu acho isso fantástico. Eu acho isso sensacional. Eu tenho aqui, inclusive, um livro. Esse livro aqui explica muito disso, tá? Esse livro aqui é A Cidade Antiga, do filósofo português do século XIX, filósofo positivista, Fustel de Coulanges. Então, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, essa aqui é uma edição que eu tenho muito antiga, e é uma edição em português lusitano, de 1950, da Livraria Clássica da Editora de Lisboa. Esse livro ele vai explicar essa construção das religiões através das civilizações greco-romanas primitivas, não é da Grécia e da Roma antiga, antes disso. A primitiva e como é que isso se dá também. Aí o cara vai dizer, mas 1950 o Fustel de Coulanges falava em paralisia do sono? Não tem nada a ver com paralisia do sono. Eu digo a explicação pela religião, as explicações estão aqui nesse livro de uma forma fantástica, de uma forma sublime, e eu gosto de ter essas sensações para poder brincar com elas e jogar com elas. Agora, isso não nos impede e não vai nos impedir de receber, por exemplo, no nosso programa, no Arquivo Estranho, pessoas que trabalham com a projeção astral, né? A projeção astral que é nada mais, nada menos do que a saída do corpo, né? E que trazem relatos de que saem do corpo, de que caminham, de que dão bandas. Gente, eu adoraria sair do corpo. Eu inclusive, já fiz até todos os... Nem voltava, né? Eu, no caso, nem voltava. Claro. Inclusive, eu já fiz todos os procedimentos, porque tem gente que ensina como sair do corpo. Então, tem todos os procedimentos. Nunca deu certo. Entende? Mas o pessoal fala, então nós temos aí o Saulo, não me lembro o sobrenome dele, que ele fala de projeção astral, nós temos o Wagner Borges, que eu quero muito trazer aqui. Se o Wagner está vendo a pré-estreia, Wagner, vamos conversar, quero trazer o Wagner aqui. Eu sou ouvinte assíduo do podcast, do programa do Wagner Borges, assíduo, ele é um espiritualista de pluralidades conceituais. Ele não é um cara fechado só no kardecismo, só no umbandismo. Não, ele bebe em todas as fontes espiritualistas e ele afirma peremptoriamente que ele sai do corpo toda noite e que ele ajuda almas que estão do outro lado e que precisam ser encaminhadas, que ele ajuda os caras e relata como é que ele ajuda isso, como é que ele sai, como é que ele não sai. Eu quero conversar com esse cara no programa porque eu sou fã dele. E é isso que deixa o meu ateísmo difícil de explicar.
Porque eu sou fã disso. E por quê? Porque eu quero. Aí eu chego no ponto fundamental, meu caro. Eu sou um ateu, eu acho, olha só, pré-estreia do Arquivo Estranho, na conversa com o Drummond, pela primeira vez eu consegui me definir enquanto ateu. Aqui veio aqui, ó, eureka. E foi aqui, nessa conversa, que eu defini. Eu sou um ateu que não gosta de ser ateu. Agora eu consegui me definir. Eu sou um ateu que acha que o ateísmo é chato pra cacete. Que uma vida sem crença é chata, mas eu não consigo crer. Por quê? Sabe os apóstolos de Cristo? Eu sou Tomé, cara. Eu sou Tomé. Só acredita vendo. Eu tenho que ver para crer. Então, eu quero ver. Eu quero sair do corpo, eu quero conversar com almas, eu quero, tudo isso eu quero, só que até hoje não aconteceu. Aí vai entrar em contradição, porque o cara vai dizer, tá, mas para aí, tu nunca viu alienígena e acredita em alienígena? É porque a ufologia, além de ser uma questão de eu acreditar, a ufologia é meu hobby. Eu tenho ela como hobby já há muito tempo. Eu adoro a ufologia enquanto hobby. Apenas tão somente isso. Meu caro, eu quero te ouvir aí em considerações finais. Estamos terminando aí a nossa pré-estreia do Arquivo Estranho e com muita empolgação de tudo que vai vir pela frente. Vem muita coisa boa por aí, gente. E olha só, é pré-estreia. Então, nós vamos estrear, vai ter cenário, vai ter muito conteúdo diário. Mas isso só vai ser possível com a sua ajuda. Então, primeiro passo, se inscreve aqui. Se inscreve, ativa o sininho, vê o vídeo, dê o like. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vai passar aqui embaixo o Apoia-se, para você se tornar membro do canal. Os primeiros membros já estão, inclusive, no grupo, no WhatsApp. Então, a gente já está conversando, já tem relatos, enfim. Vocês se tornarem membros do canal. Terceiro passo, nos procurar nas nossas redes, ou pelo menos seguir Arquivo Estranho, @Arquivo Estranho no Instagram. Obviamente, seguir, mandar lá o seu relato, que a gente sempre vai responder. A gente vai, e mesmo crescendo, eu tenho certeza que a gente vai crescer muito, porque há um vácuo, apesar do YouTube, do Instagram, do Facebook, ter uma quantidade imensa de vídeos, de coisas, enfim, há um vácuo nessa temática. Há um vácuo na temática que você vai trazer ciência misturada com religião e vai discutir e vai respeitar o ponto de vista de cada um. O Viaro falou uma coisa muito importante um pouco mais cedo. Não é que ele seja ateu e que vai tentar me convencer, não é que eu seja crédulo e vou tentar convencê-lo, não. A gente vai dar os elementos para vocês decidirem e assumirem se aquilo é verdade, se não é, quem está certo e quem está errado. Então, tem muita coisa estranha nesse mundo, onde o normal não faz sentido, né? Então, fique conosco, compartilhe essa live, leve essa live para todos os cantos, porque, olha, quando a gente estrear, vai ser uma estreia digna de nossas biografias. E ninguém aqui quer enxovalhar as biografias, nem nessa vida e nem em outra, Viário. Então, dados os recados, te agradeço muito, meu parceiro, meu amigo, e dizer, gente, contribuam, ajudem, como vocês puderem. Como vocês puderem. Se só pode curtir, se inscrever, ótimo. E é isso, a gente vai fazer lives também, vai trazer convidados, tem muita coisa. Uma hora foi pouco, né, Viário? Foi pouco. Eu quero complementar para os nossos seguidores que comentem se há o interesse de canecas, camisetas, etc. Tá? O Arquivo Estranho, onde o normal não faz sentido, já
tem já uma pré-produção de marcas de identidade visual, mas isso vai ser produzido a partir da demanda, além daqueles que, evidentemente, estão apoiando e que já vão receber também de acordo com o que apoiaram, o valor que apoiaram no apoia.se/Arquivo Estranho. E teremos novidades já na estreia, mas eu não vou dar spoiler, novidades, eu digo, em matéria de participantes fixos na equipe do Arquivo Estranho. A única coisa que eu posso dizer é: quem vier somar para falar de temas específicos, terão pessoas com renome nesses temas específicos. Não vai ter nenhum chutômetro, não vai ter ninguém falando porque acha que pode. Vai ter gente muito importante por aqui. Um abração, meu irmão, um abraço para a comunidade do Arquivo Estranho e a gente se vê logo, logo em breve. Um abraço, gente. Até mais.